Olá, pessoal da quarta fase B. Estamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa, onde vamos estudar as páginas 18 a 20. A Pro trouxe aqui uma frase de Monteiro Lobato, que fala sobre a importância de se ter o hábito de leitura, tá, gente? Olha só o que ele colocou para a gente. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Tá, gente? Veja só. Quando a gente tem o hábito de leitura, é, nosso vocabulário, ele é bem maior. A gente aumenta o nosso vocabulário à medida que aumentamos a nossa leitura. A leitura, ela melhora a fala, ela melhora a sua escrita, ela melhora a sua interpretação, a sua forma de ver o mundo. A leitura, ela melhora a sua argumentação, tá? Ela melhora a sua argumentação, o jeito como você vai lidar com algo que é colocado à sua volta. Porque quando você é um leitor, você tem a leitura daquilo, você interpreta a situação e entende melhor o que está se passando à sua volta, no seu lugar, onde você vive, tá? Então, pessoas leitoras, elas têm um maior espaço na sociedade, elas conseguem almejar um espaço maior na sociedade, porque através da leitura a gente consegue abrir esse espaço. Então, gente, peço a vocês, é, tenham, procurem ler o que encontrar. Leiam, gente. Tem um livrinho pequeno em casa, leiam. Se não tiver um livrinho em casa e tiver interesse, falem no PV com a Pro, que a Pro vê o que pode fazer. Mas leiam, tá, gente? Que vocês só têm a ganhar, só a ganhar, tá, gente? Só a ganhar. Então, vamos começar agora. Peguem aí agora na página 18 do caderno, página 18, onde nós vamos pegar um texto aqui, gente. Esse texto aqui, gente, ele é fruto de uma pesquisa, né, de médicos, né, pessoas entendidas no assunto. Ele é fruto de uma pesquisa, né, Só que aí, quando essas pessoas que fizeram essa pesquisa sobre esse tema, eles escrevem relatórios, eles fazem, né, trabalho, eles colocam numa linguagem que só eles conseguem entender, porque eles usam termos técnicos, tá? E aí só eles conseguem entender essa linguagem técnica. Mas aí eles transcrevem o resultado dessa pesquisa, né, em forma de outro texto, que é chamado texto de divulgação científica. Eles escrevem essas descobertas feitas por pesquisadores, vêm em forma de texto de divulgação científica para eu, você ou qualquer outra pessoa que não é cientista consiga entender. Eles colocam assim, colocam nesse gênero texto de divulgação científica para nos mostrar o resultado de uma pesquisa, né? Numa linguagem mais acessível, para que a gente possa entender. Porque se a gente for ler o que eles pesquisaram lá, os relatórios que eles fizeram entre eles, nós não vamos conseguir entender nada, porque a linguagem é técnica. E aí talvez a gente não consiga entender nada. Mas aqui eles colocam já de uma forma bem mais, de uma linguagem bem mais acessível, tá? Sem o uso desses tantos termos técnicos, tá bom? Mas ainda assim eles usam alguns, que não interferem na nossa interpretação, tá bom? Você conhece alguém que tenta engravidar e não consegue? Vocês conhecem, gente? Alguém que tenta engravidar e não consegue? Vocês sabem quais os motivos desse problema? Escrevam aqui, é muito fácil. É pessoal, né, gente? Agora nós vamos ler um texto que foi divulgado, né, na revista Mundo Estranho, tá? Esse texto, né, como eu já disse, é fruto de uma pesquisa, né, eles foram pesquisar para saber por que alguns casais não conseguem engravidar. Porque eles pesquisaram, foram em busca de estudo para responder essa pergunta, né? Por que alguns casais não conseguem engravidar?
Há diversos fatores que envolvem tanto a mulher quanto o homem, tá, gente? Dentre esses fatores, 60% dos casos envolvem fatores femininos. Ó, gente, a mulher fica com a maioria dos casos, né? Infelizmente. 60% dos casos são por fatores femininos. E 35% dos casos por fatores masculinos, tá? 5% dos casos são outros fatores, masculinos ou femininos, que envolvam os dois, né? Gente, aqui no caso, quando você junta, dá os 100%, né? Então, dos 60%, aqui está explicando melhor. Esses 60% aqui envolvem o quê? Que problemas acometem a mulher que deixa ela impossibilitada de engravidar. Então, vamos ver aqui. Desses 60, 10 apresenta esterilidade sem causa aparente. As mulheres são estéril, mas sem nenhuma causa aparente, né? Não tem causa, tá? 15% são por fatores ovarianos, né? Fatores no ovário, são um pouco, alguma complicação, algum problema no ovário. 35% por fatores peritoneais, tá, gente? Por fatores peritoneais. Então, vamos ver agora aqui embaixo o texto, tá? E essas informações que foram apresentadas aqui, isso aqui, gente, é um infográfico. Infográfico também é um gênero. É um gênero como texto de divulgação científica, como fábula, como conto. É um gênero, só que é um gênero que usa linguagem não verbal, linguagem verbal, tá, gente? Ele usa imagens, né? Ele usa as palavras, ele usa textos para fazer um resumo. Na verdade, o infográfico, ele vem acompanhando outro texto. Ele vem acompanhando para resumir, fazer um resumo, um desenho, fazer um esboço do que vai ser tratado no texto. O infográfico é para explicar melhor o texto, para resumir o que vai estar no texto, tá? Tudo que tem no texto aqui está resumido aqui, está explicado aqui, nesse infográfico, tá? Então, vamos lá. Fatores femininos, 60%, como já foi dito aqui, ó, no infográfico. 10% desses 60% é por esterilidade sem causa aparente. Ou seja, a mulher ovula normalmente, não há obstrução nas trompas, os espermatozoides estão saudáveis e, mesmo assim, não conseguem engravidar. Então, elas não têm nenhuma causa aparente, mas tem 10% que, mesmo sem ter nada aparente, não conseguem engravidar. Aí aqui, por que acontece? Os médicos não sabem explicar o motivo. Eles não conseguem explicar, não sabem explicar o motivo ainda. 15% por fatores ovarianos, né? Algo com os ovários. Problemas hormonais, ó, que impedem a ovulação, ou seja, o ovário não produz óvulo nenhum. Aqui já é por conta de problemas de fatores ovarianos, problemas nos ovários. O ovário não produz óvulo nenhum. Por que isso acontece? Porque são ovários policísticos, tá? Formação de cistos na ovulação. Como tem, né? Esse ovário é tomado por policistos, por policísticos, ele não consegue ovular, não produz óvulo nenhum. 35% dos fatores são peritoneais. Alteração na anatomia nas trompas de falópio, que impede o espermatozoide de chegar ao óvulo. Ó, gente, 35% são fatores peritoneais, alteração na anatomia nas trompas de falópio, que impede o espermatozoide de chegar ao óvulo. Ó, gente, por que isso acontece? Né? Essa alteração que impede o espermatozoide de chegar ao óvulo. Por que isso acontece? Vamos ver aqui, vejam só. Por que acontece? Por que acontece? Olha só. DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, como clamídia e gonorreia, podem causar infecções e alterar a anatomia do órgão.
Endometriose também é um fator, tá, gente? Endometriose também é um fator que pode causar, no caso aqui, ó, que impede o espermatozoide de chegar ao óvulo, tá? A gente vai ler direitinho aqui, mais embaixo, sobre endometriose, tá bom? Agora, problemas na mulher, tá? Problemas, a gente vai ler sobre os problemas da mulher, sobre os problemas da mulher, vamos ler sobre problemas do homem e vamos ver sobre problemas nos dois, que causam essa infertilidade, tá? Problemas da mulher. Podem ser falhas hormonais ou alterações anatômicas, como a endometriose. O que é isso? Ó, gente, essa palavra endometriose é uma palavra técnica, é um termo técnico usado pelo ramo da medicina. Então, esse endometriose aí é uma palavra científica, né? É um termo científico ligada ao ramo da medicina. Então, aqui nós já encontramos um termo científico. A gente não entenderia, né? Como vocês viram aqui, vocês não entenderam o que era endometriose, tá? E aí, quando chega aqui, ó, quando diz, podem ser falhas hormonais ou alterações anatômicas, como a endometriose. Aí, agora aqui vai explicar o que é essa endometriose, ó, vai explicar. Aqui é um termo técnico, e a gente só vai entendê-lo melhor com a explicação que vem aqui em seguida. Doença em que as células do útero, que seriam eliminadas na menstruação, se acoplam na bexiga, no intestino ou nas trompas. Ó, gente, é uma doença em que as células do útero, que em vez de serem eliminadas, elas seriam eliminadas na menstruação, né, essas células. Em vez delas serem eliminadas na menstruação, elas ficam na bexiga, elas se acoplam, vão parar na bexiga, no intestino ou nas trompas, tá, gente? Aí isso impede da mulher engravidar. Vocês conhecem alguém que tenha esse problema, a endometriose? Tem até uma atriz, se eu não me engano, eu não posso citar aqui, mas eu lembro de uma atriz que foi acometida por essa doença. Ela ficou acometida por essa doença e por esse problema, né? E ela estava impossibilitada de engravidar por conta disso. De 10 a 15% das mulheres têm ovário policístico, quer dizer, de 10 a 15 mulheres têm ovário com os famosos cistos, né? Ovário policístico. 20% das mulheres têm endometriose, tá vendo, gente? 20%, quer dizer, tem mais mulheres com endometriose, que é essa doença aqui, do que com ovário policístico. É o que mais, né? O que mais atinge as mulheres, né? Os problemas que mais atingem as mulheres em relação a não poder ter filhos, né? Problemas do homem. Agora vamos ver aqui os problemas do homem. Alterações na quantidade e na qualidade dos espermatozoides. O normal são 20 milhões por mililitro de sêmen. Em geral, o problema acontece com homens obesos, olha, gente, fumantes ou que usam anabolizantes, ó, tá vendo? Os rapazes aí, esses problemas aqui, ó, alterações na quantidade e na qualidade dos espermatozoides, geralmente ele acontece com homens obesos, fumantes ou que usam anabolizantes. Problemas nos dois. Quais são os problemas que acontecem com os dois, né? Assim, pode ser alguma infertilidade genética. Olha, isso aqui, ó. Essa infertilidade genética, né, que passa de pai, genética já é de família, né, família hereditária. Então, às vezes tem homens que não, né, que são inférteis porque o pai já era, né, e vai passando, tem um irmão, às vezes outro irmão, na mesma família você encontra dois homens que não podem ter filhos, né, que não podem gerar filhos. Eu já encontrei
uns casos assim, né? É, pai e filho não, porque o pai, como é que vai... Tá? Mas assim, entre irmãos, tá? Eu já percebi famílias entre irmãos, né? Que não podem ter filhos, né? Mais de dois, três que não podem ter filhos, né? E aí a gente percebe que é uma infertilidade genética, como alterações no epidídimo. No epidídimo. O que é epidídimo? Olha outra palavra, outro termo técnico. Por exemplo, eu sinceramente não ia saber se não tivesse explicação, porque é uma palavra da área da ciência, né? É um termo científico. Alterações no epidídimo. 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 O que é epidídimo? Duto de coleta e armazenamento de espermatozoides. Duto de coleta e armazenamento de espermatozoides. No caso do homem, ou a presença de miomas benignos, por exemplo, no útero, no caso da mulher. Tá? Então, o que aparece no homem é alterações no epidídimo. Tá? Alterações no epidídimo. E no caso da mulher, presença de miomas benignos no útero, tá? A produção de hormônios cai com o tempo. Gente, a produção de hormônios cai com o tempo. Quanto mais tarde o casal esperar ter filhos, maior a dificuldade de ocorrer uma fecundação, né, gente? Agora vamos para as perguntas, tá? Qual a relação da imagem com o texto? Gente, é muito fácil. Qual a relação dessa imagem aqui, dessa imagem que eu coloquei lá no início do texto, com o texto? Para que serve essa imagem? Ela serviu só para o quê? Só para embelezar o texto? Para que serviu essa imagem? Gente, essa imagem é chamada de infográfico. Info de informação. Gráfico que vem apresentando dados, né? Dados sobre algo. Então, o que é um infográfico? Um gráfico que traz informações. Então, aqui é um infográfico. Você pode ver que é um infográfico que resume, que sintetiza o assunto do texto, que acompanha, que faz um breve resumo, né? Que, na verdade, vem acompanhando o texto para fazer um resumo, para explicar de uma forma melhor o texto, não é isso? E não só para embelezar, não. Aqui ele vem trazendo de forma resumida o assunto do texto, tá? Mas aí vocês colocam da forma como vocês souberem, tá, gente? Fiquem à vontade. Vamos voltar lá. Então, vocês vão colocar qual é a relação da imagem com o texto. O que é que a imagem tem a ver com o texto, né? A imagem faz o que aí, dentro do texto? Aí, botem aí, para vocês entenderam lá. Para que serviu aquela imagem? Segundo o texto, segundo o texto, os maiores problemas, para engravidar são resultados de quê? Segundo o texto, os maiores problemas para engravidar são resultados de quê? Vamos ver aí? São resultados de quê? Vamos voltar lá. Segundo o texto, os maiores problemas para engravidar são resultados de quê? Gente. Os maiores problemas para engravidar, a gente viu lá que foi, na verdade, foi os fatores femininos, não foi? A gente foi os fatores femininos. Vou voltar aqui. Desculpa aí, gente. Olha só. E o infográfico sumiu. Mas o infográfico sumiu da tela. Só um instante, tá, gente? As tecnologias têm dessas coisas.
Pronto. Consegui. Desculpa pela demora. Vamos lá agora. Voltando aqui. Tá devagar. Calma. Hoje é só ir até a página 20, gente. É rapidinho. Rapidinho. Vocês respondem, tá? Sem dificuldade. Olha só, a 12. Nós estamos na página 19. Já chegamos para... Já terminamos a 20. Aí termina a aula. Segundo o texto, os maiores problemas para engravidar são resultado de quê? Então, gente, os maiores problemas para engravidar são resultado de quê? Ó, a gente viu que são nas mulheres, né? Os 60% lá são nas mulheres. Sumiu de novo, não tem nada não. Vamos aqui, vamos continuar. Olha, a gente viu que os fatores femininos são os maiores. Então, vocês vão pegar aqui, ó, destrinchar esse 60% aqui, ó. 10, esterilidade sem causa aparente. 15 são por fatores ovarianos e 35% por fatores peritoneais. Então, as causas as maiores causas para esse problema estão aqui, ó, tá? Esterilidade sem causa aparente, fatores ovarianos e fatores peritoneais, tá? Então, vocês colocam lá, quiserem colocar com outras palavras, porque aqui está destrinchando, são as maiores causas, tá, gente? Voltem, olhem, reescrevam com as palavras de vocês, é muito fácil, é procurar no texto as respostas, tá? Só é procurar, que aí sabe, tá bom? Vamos aqui para a próxima pergunta, página 20, para a gente fechar. Só tem uma perguntinha, eu acho. Ó, eu nem ia mostrar, não pode. Não pode. Vou deixar só na pergunta, tá, gente? Eita. De acordo com o infográfico lá, aquela imagem que acompanha o texto sobre a causa de não conseguir engravidar, tá? Vocês vão marcar um X, olhando, vocês vão voltar lá naquela imagem que a prova ficou mostrando no início, e vão marcar um X aqui na correta. De acordo com o infográfico que acompanha o texto, sobre a causa de não conseguir engravidar. Letra A. 5% dos casos representam outros fatores relacionados à saúde da mulher. Aqueles 5% lá é só relacionados à saúde da mulher. Viu lá que a gente só vai ver essa questão da A e a B. Vocês vão responder sozinhos, tá, gente? Mas vamos pegar no 5%. Deixa eu ver se tem lá. 5%. Tem não. Tem os dois, né? Não. Vamos pegar aqui. Aí vamos escolher uma alternativa, tá? Escolham aí a alternativa dentre essas questões. E a 15. Uma das características do texto de divulgação científica é o uso de termos técnicos para validar o seu caráter científico. Gente, dentro desse gênero, texto de divulgação científica, tem que ter, uma hora ou outra aparece um termo científico, tá? Que não é da nossa área, da área da ciência, da área, por exemplo, da medicina, de campos que não é o nosso, que a gente não conhece, tá? Então, vejam só. No entanto, o sentido dos termos podem ser compreendidos pelo contexto da leitura. Mesmo a gente não sabendo aquela palavra, mas eles jogam alguns termos técnicos e a gente consegue entender ao ler o texto. Eles explicam esses termos que faz com que a gente consiga entender. Ou até mesmo pela leitura, tem os termos científicos que a gente consegue também entender sem até explicação. Então, vamos lá. No entanto, o sentido dos termos podem ser compreendidos pelo contexto da leitura, ou até mesmo vão sendo apresentados durante o texto. Viu lá? Apresentaram endometriose. Aí, logo à frente, veio a explicação desse termo. Então, vão sendo apresentados durante o texto as explicações, né? A explicação dos termos científicos. Retire do texto lido um exemplo de termo técnico. Vocês vão pegar lá no texto uma palavrinha, um termo que seja técnico, a gente viu lá uns, e escreva seu sentido a partir do próprio texto.
Vocês vão pegar lá o termo técnico, vocês acham que é técnico, que é da área da ciência, da medicina, tá? Que a medicina da área envolve ciência. Uma palavra lá que é desconhecida para vocês, mas é do meio, faz parte do meio em que o tema do texto está tratando, e vão colocar aqui e vão pegar o significado dessa palavra no próprio texto, porque dentro do texto explica o significado dela, tá? Só é fazer isso. E aí a nossa aula só é isso hoje, tá, gente? Terminem e mandem a foto para a Pro no PV, gente, por favor. Eu preciso registrar, eu registro pelo Zap a presença de vocês com as atividades, tá? Não deixem de fazer isso, ok? Eu preciso, porque a gente não sabe como é que vai ficar, né? Como é que tudo vai se resolver. Então, vocês precisam estarem enviando as atividades atrasadas, tá? Um abração.